Estamos aqui de volta no terceiro vídeo da série Imposto de Renda Pessoa Física, com o grande especialista, diretor executivo do grupo Confirp Consultoria Contábil. Eu vou deixar aqui para você já conhecer, da descrição aqui, para você realmente seguir as redes sociais, que tem muita coisa que uma empresa contábil pode te ajudar, certamente no seu universo, tanto pessoa jurídica como também pessoa física. Richard, hoje o tema parece complexo para muita gente também, que estamos falando de previdência privada, como declarar. Eu sei que existe dois tipos de previdência privada que se confundem no meio do caminho. Eu vou deixar você com a bola cheia aí para você apresentar para o nosso time aqui, nossa grande família do Dinheiro à Vista. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos, falando de previdência privada e imposto de renda, nós temos que tomar um cuidado especial. Como nós falamos nos vídeos anteriores, o imposto de renda é mensal. O que se faz agora é o ajuste da declaração do imposto de renda, O contribuinte ele vai agora prestar a informação para a Receita com todas as informações que ele teve durante o ano de fontes pagadoras e agora também com alguns tipos de despesas que ele vai introduzir dentro do programa. Previdência é uma das coisas que muita gente tem muita dúvida e acaba fazendo um plano de previdência errada, porque a pessoa que oferece muitas vezes esse tipo de produto numa instituição financeira para essa pessoa física não domina as questões tributárias. Eu vou tentar simplificar, Reinaldo, você pode me intervir se você não estiver sendo claro, mas previdência privada existe dois tipos, VGBL e o PGBL. PGBL de pode deduzir. VGBL não gostei pode. Dessa, gostei. PGBL pode deduzir. VGBL não pode deduzir. É isso aí. Então, se você for escolher uma previdência privada para fazer abatimento de imposto, escolha o PGBL, P de pode deduzir. Se a sua intenção não é abater imposto, faça um VGBL. Dois tipos de previdência têm os mesmos tipos de remuneração. E o que muda de um para outro? É a forma de tributar o resgate. Eu já sei isso, Vem um informe de rendimento lá do PGBL, vou falar do que pode deduzir, o VGBL você vai explicar como lança tudo isso. Eu sei que vem aquela parte lá que eu contribuí R$12 mil durante o 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, nesse caso de exemplo aqui. Eu posso abater esses 12 mil lá na minha declaração. Acho que é isso, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu sei que tem mais coisas, Mas ele sabe mais que eu, gente? Desculpa aí. Então vamos lá, vamos desmistificar isso. O porquê escolher o melhor formulário. Muita gente, nós falamos também de MEI. Por exemplo, MEI, que tem a contabilidade, ele acaba recebendo um dinheiro isento de distribuição de lucro. Ou proprietários de empresas que têm distribuição de lucro, ou pessoas físicas que não têm rendimentos tributáveis. Que rendimentos tributáveis? Aluguéis, salários, pensões, aposentadoria. Então, a pessoa não tem rendimento tributável. Ora, se ele não tem rendimento tributável, então o PGBL, que pode deduzir, não vai ser um bom plano para essa pessoa. Por quê? Porque no plano do PGBL, ao resgatar esse plano de previdência, a pessoa física vai pagar imposto de renda sobre o total do capital. Tanto do capital que ele aportou no plano, quanto do rendimento que ele auferiu no período, porque esse plano ficou sendo acumulado. O VGBL, não. O VGBL só se paga o imposto sobre o valor acrescido à contribuição. Por exemplo, a pessoa contribuiu R$50 mil durante 10 anos para a previdência privada VGBL. Ao longo desse tempo, esse dinheiro essa aplicação foi atrelada em determinado fundo que houve uma correção. Imagine que esses R$50 mil valha hoje R$100 mil, 120 mil. Então ele ganhou R$70 mil. No VGBL, ele vai pagar o imposto de renda no resgate sobre os R$70 mil, que foi o que eu ganho. Se ele tivesse no PGBL, ele pagaria um imposto de renda sobre a totalidade. Sobre os 120. Sobre os 120. Por quê? Porque existe um incentivo fiscal de se abater no mês a mês o PGBL na remuneração. O governo não dá, pulo sem nó, que se fala essa palavra assim, Ou seja, se eu vou para o PGBL, eu estou tributando 100% e ponto, se eu tiver resgatar. Aqui é mais justo, teoricamente, mas também eu não abato. De um lado compensa o outro, Praticamente é isso? Por isso que é importante saber escolher o plano. Vejo isso direto, fazendo imposto de renda, a pessoa faz um PGBL e não tem rendimento tributável. Mas qual que é o sentido de você, no momento do resgate, pagar um imposto integral de um capital que você não teve o incentivo de abater de um rendimento tributável? Então, fique muito atento a isso. Ao fazer um plano de previdência privada,
é o momento de você fazer um planejamento tributário. E planejamento tributário se faz no mês. Outro ponto importante, você tem 2 tipos de tributação no resgate desses planos, né? Tanto para o PGBL quanto para o VGBL. O primeiro deles é o plano progressivo. Eu posso optar pelo VGBL progressivo, pelo PGBL progressivo. O que é isso, progressivo? É que quando esse dinheiro for resgatado, ele vai tributar com base na tabela progressiva, de 0 a 27 Que mil é por aquela cento. básica que a Receita disponibiliza. Exatamente. Aliás, que não corrige há quanto tempo essa tabela, Richard Domingues? A tabela do imposto de renda está 130% defasada. Então nós estamos falando em quantos anos já que não tem aí praticamente há mais de 5 anos? Eu penso que seja entre 2016 e 2018, eu não sei a data exata, mas eu fiz um trabalho há pouco tempo justamente sobre se a gente corrigisse a tabela do imposto de renda de 1996, que foi quando foi instituído o Plano Real, até 31 de dezembro de 2021, nós teríamos uma defasagem de 130%. Ou seja, se essa tabela fosse corrigida, só estaria obrigado a entregar a declaração de imposto de renda hoje quem ganhasse rendimentos tributáveis acima de 60 mil reais e não 28.559 reais. Eu posso falar então que o trabalhador, aquele que paga lá a retenção, seja servidor público ou privado, ou até aquele que tem prolabore, tributado também, é que estão pagando a conta nesse país, não? É um aumento indireto de imposto. A partir do momento que você não corrige a tabela do imposto de renda e existe um impacto inflacionário nas remunerações pagas por empresas, aposentadorias, há um aumento indireto de imposto, que repercute diretamente no aumento de contribuintes que tem que entregar a declaração de imposto de renda e no aumento de pessoas que contribuem. Por isso que cresce a obrigatoriedade Exatamente. daqueles que são contribuintes todos os anos em ter mais declaração. Não que as pessoas estão ganhando mais, ao contrário, elas estão ganhando praticamente a mesma coisa e em questões do aumento, ela está pagando mais imposto. Então, cada ano, para quem é hoje CLT, servidor público, que não tem opção nenhuma, a tabela ela é cirúrgica e faz um estrago na vida ao longo desses anos todos, né? Por isso que o plano de previdência pode vir ser um atenuador desse tipo de problema. Nós estamos falando da tributação progressiva. Quando a tributação progressiva, tanto de um plano quanto de outro, é vantagem? É quando essa pessoa física ela quer resgatar esse plano de previdência privada em curto prazo, no máximo até 5 anos. Então, eu vou fazer um plano de previdência privada, eu preciso entender se eu vou fazer um VGBL, simplesmente como se fosse uma aplicação, ou um PGBL, para eu, além de ser uma aplicação, eu vou deduzir para fins fiscais. Eu preciso entender o quanto tempo eu vou contribuir, o quanto tempo esse dinheiro vai ficar parado. Ao saber ter essas 2 informações, eu vou decidir se eu vou tributar pelo plano progressivo. Poxa, mas existe outro plano? Existe o regressivo. O plano regressivo de tributação, tanto para o PGBL quanto para o VGBL, ele é um plano que tem que ser de longo prazo. Quando você faz a opção pelo plano regressivo, a alíquota do imposto de renda, se você resgatar nos 2 primeiros anos, você vai pagar 35% de imposto de renda. Ela é acima da tabela. Acima da tabela. Depois, do 3º ao 4º ano, vai pagar para 30%. No 5º ao 6º, vai pagar para 25%. Aí vai chegar onde? Ele vai chegar a 10% de imposto. Depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Aí que existe o pulo do gato. Você entendeu aqui? Pulo do gato, vou pôr até aqui. Pulo do gato. Pulo do gato. Por quê? Nessa parte do PGBL. Né? Então, do VGBL eu tenho que só ficar atento à questão de quando eu vou resgatar. Se eu vou resgatar menos que 5 anos, faço um plano progressivo. Se eu for resgatar após 5 anos, faço um plano regressivo, que eu vou pagar esses percentuais sobre o meu ganho, não sobre o capital. No PGBL já não, o pulo do gato está aqui. Por quê? Porque o PGBL ele permite uma dedução, a contribuição que você faz mensalmente durante um ano, você pode fazer a dedução da base de cálculo do imposto de renda, que basicamente são seus rendimentos tributáveis, limitado a 12% na declaração de ajuste. Depois também quero falar um pouco sobre isso. Mas quando eu lanço essa despesa dedutível do limite de 12% na minha declaração, eu estou abatendo de um imposto de 27,5%. E se eu optei pelo plano regressivo e deixar esse dinheiro parado, aplicado por 10 anos, quando eu resgatar esse dinheiro, eu vou resgatar e vou pagar 10%. Opa, olha quantos ganhos o contribuinte tem. Ele abateu 27,5%, manteve o dinheiro aplicado, fez uma poupança. Ele abateu 27% ou ele abateu... Ele abateu até 27%. Até 27%. 27,5%. E ele vai ter um ganho fiscal, porque ele abateu de 27% e quando ele resgatar, ele vai pagar 10%. Nossa, então ele vai ganhar em torno de 17,5%.
de carga tributária. Há um tempo atrás, que o nosso juros estava muito baixo, é expressivo, são expressivas essa diferença. Né? Então, a importância de você escolher um plano de previdência privada corretamente é justamente nesse sentido. Se você escolher um plano de previdência errado, você pode estar pagando mais imposto que você precisaria e aquilo que você poderia converter no planejamento fiscal passa a ser um problema para você, porque você tem que muitas vezes esperar os 10 anos para resgatar ou resgatar um plano que você poderia ter tido a dedutibilidade do imposto e agora você não tem. Tome muito cuidado, né? Para que você opte corretamente qual o plano e qual o regime tributário. Perguntas mais para o finalmente aqui. Tem alguma coisa com relação a essa possibilidade do PGBL ainda? Você, no bastidor aqui, você falou algumas coisas aí do tipo, Reinaldo, as pessoas não aproveitam o benefício na sua plenitude. Exatamente. Fala um pouco disso aí que eu acho muito importante, talvez você nunca ouviu falar isso. Muita gente quer aumentar a restituição do imposto de renda. E melhor do que restituir é não pagar o imposto de renda. Então, claro. A pessoa física que optar por um plano de previdência privada, PGBL pode deduzir. Ela vai ter uma limitação na declaração de imposto de renda de ajuste de dedutibilidade de 12% do rendimento tributável. Perfeito. Só que, se ela pegar essas contribuições mensais, vamos imaginar uma pessoa que contribui mensalmente, né, para um plano de previdência privada, individualmente. Ela vai na conta bancária dela, vai debitando todo mês um valor de R$1.000, R$500, R$100, whatever, não importa. Esse valor que ela contribui mensalmente, ela pode pegar esse boleto, mandar para o RH da empresa a qual ela trabalha, e o RH da empresa a qual ela trabalha vai abater da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte integralmente. Integral, não tem limite. Então ela está fazendo uma ação preventiva. Ela está deixando de ter a retenção do imposto de renda. Ela está praticando o verdadeiro imposto de renda. Sim. Porque ela está fazendo no mês. Ela vai lá no RH, apresenta que contribuiu com aquele valor, na base de cálculo para aquele mês, lá da folha de pagamento, automaticamente ela vai... Um exemplo clássico, você tem, por exemplo, R$5.000 de rendimento tributável mensalmente. Você contribuiu R$1.000 para um plano de previdência privada. A base de cálculo não vai ser os 5.000, vai ser 4.000. Integralmente, você não tem um limite de 12%. O limite de 12% vai aparecer na declaração de imposto de renda. Lá tem o ajuste. Ali vai ter o ajuste. Então, melhor do que você aumentar a sua restituição é você não ter um desconto. E esse desconto você pode canalizar para mais previdência, seja ela VGBL, você pode fazer um plano, por exemplo, eu pessoalmente, ao fazer um plano de previdência privada que eu tenho rendimentos tributáveis, eu observo o quanto que eu paguei, o quanto eu tive de rendimento tributável no ano, faço um cálculo no ano anterior, faço um cálculo de 12%, faço um plano de 12%, aporto 12%, para que eu abata os 12%. Não adianta eu contribuir com mais do que isso, porque não vai ser dedutível. Então, se eu quiser contribuir para a Previdência mais de 12%, é melhor fazer um VGBL. Claro. Né? Então, esse planejamento é muito importante para a pessoa física ao fazer a sua declaração de imposto de renda, para ela tirar o maior benefício possível. Você percebe que imposto de renda é algo que você precisa ter um especialista, porque são tantas as informações, tantas as possibilidades, e aí a gente percebe como é importante, né, um especialista em imposto de renda. Para fechar, Richard. Para fechar. Eu sei que tem muita coisa, não dá para falar muito aqui, mas vamos lá. Mas é importante. Quando aqui é na questão do resgate, né? Isso é uma coisa que empurra muita gente para a malha fina. Quando você restitui, quando você resgata, restituir não é a palavra, o correto é resgatar, resgata um plano de previdência privada, seja do tipo PGBL, seja do tipo VGBL, o banco vai reter 15% na fonte dessa previdência, se for VGBL, se for VGBL progressivo, se for PGBL progressivo. E esse 15% nada mais é do que uma antecipação. Se a pessoa tiver com o plano regressivo, o banco vai reter a totalidade. Então, a pessoa física, muitas vezes, que tem um plano de previdência privada, não observa o regime tributário. Quando ela resgata, também não observando o regime tributário, vai ter uma retenção. E na época do imposto de renda, ela vai lá e tem que lançar esse rendimento. Só que é um rendimento tributável. E aqueles 15%, na verdade, era meramente uma antecipação. Agora ela tem que pagar o resto dos outros 12,5%.
Porque na declaração de ajuste que você vai declarar a tributação e vai tributar essa diferença. Então muita gente que tem um plano de previdência privada, seja PGBL ou VGBL progressivo, tome cuidado. Ela pode ter que pagar imposto de renda na declaração de ajuste e às vezes não sabendo disso, ela não declara ou acha que está isenta e é pelo esse informe de rendimento que a Receita Federal sabe que ela teria que declarar. Vai cruzar e vai pegar. Exatamente. Rapaz, eu vou falar, hein? Tanta coisa, hein? Tem mais coisas. Se você quiser falar, a gente vai até amanhã aqui. Não. Gente, é o seguinte, nós vamos abrir um canal aqui, canal dentro do canal, né? Canal de Dinheiro à Vista vai abrir um espaço para você fazer as suas perguntas. Você pode fazer as perguntas, posso mandar para vocês as perguntas, depois você responde? Lógico. Aí você já conversa com essas pessoas, porque aí a gente vai começar, vou colocar aqui depois os dados seus também, aqui da empresa Confirp, para que as pessoas procurem, caso tenha dúvida, vai lá na Confirp, que ela é bastante servidora, obreira desse universo da educação, aí, principalmente tributária, fiscal também. Então, Richard, parabéns aí, gostei muito, hein? Valeu, irmão. Preciso ver minhas declarações aqui de imposto de renda, mas é ele que faz, tá, gente? Então, fique tranquilo, porque ele já é o especialista, fica tranquilo. Gente, até o próximo, que será realmente para a gente fechar a série e o tema será, você já sabe, você já falou aqui no meio, fala qual é o tema? Malha fina. Malha fina, como não cair na malha fina, como levar realmente para casa esse ônus, tá bom? Aguardo você, até mais!